estamos em casa e na palestra de hoje iremos falar sobre ensino remoto, EAD e atividades experimentais na pandemia. Possibilidades para a utilização de um laboratório de experimentação remota, com o professor da Universidade Federal de Itajubá, Minas Gerais, Micael Frank Rezende Júnior. Venha conferir. Bom, então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra, da disciplina de Seminários de Ciência e Tecnologia. Essa disciplina é uma disciplina optativa do curso de licenciatura em Física, que tem como objetivo fazer apresentações de palestras relacionadas, com temas relacionados à física, ao ensino de física, à educação. Então, dentro do contexto da pandemia, a gente transformou essa disciplina, que era uma disciplina presencial, a gente fazia as apresentações no nosso auditório, e aí a gente transformou, então, para um formato de reunião remota, Então, a gente tem feito algumas palestras com essas temáticas. Depois eu vou passar para vocês, para quem ainda não viu, a gente tem um canal no YouTube com as palestras anteriores, tem um material também que alguns professores disponibilizam, e depois eu vou deixar ali o link para vocês. Durante a apresentação, só para que a gente tenha estabilidade na sala, eu vou pedir para vocês manterem os vídeos desligados e os áudios também, e aí vocês vão anotando as perguntas aí, se vocês quiserem já colocar no chat. No final da apresentação, o professor Micael vai responder as perguntas, tá? Só vou fazer aqui uma apresentação do professor Micael. O professor Micael tem formação em licenciatura em Física pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é mestre em ensino de ciências e doutor em educação científica e tecnológica pela Universidade Federal de Santa Catarina e é professor associado da Universidade Federal de Itajubá, em Minas Gerais. As áreas de interesse dele são ensino de ciências, com ênfase em ensino de física, atuando principalmente nos seguintes temas: introdução à física moderna e contemporânea no ensino médio, tecnologias digitais móveis e teoria de campos conceituais. Então, hoje ele vai fazer aí a apresentação da palestra Ensino Remoto, EAD e Atividades Experimentais na Pandemia, possibilidades para a utilização de um laboratório de experimentação remota. Então, eu queria agradecer imensamente a disponibilidade do professor Micael, e passo a palavra aí para que ele possa proferir a palestra. Obrigado, Aline. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês, nesse modelo que já está possibilitando algumas interações que presencialmente seriam mais complicadas. Então eu vou tentar falar um pouquinho hoje de forma superficial, mas nem por isso rasa, sobre alguns temas que me são muito caros. Queria agradecer aí a Aline pelo convite, pela oportunidade, dar as boas-vindas a todos, tantos colegas aí que a gente está revendo, em especial o Joaquim e o Jesus. Fiquei muito feliz em tê-los aqui nessa conversa hoje. Enfim, então, dando as boas-vindas a todos, eu acho que eu posso começar. Deixo o meu e-mail ali embaixo, o meu contato. Obviamente, esse assunto não se encerra, não se esgota aqui, e caso tenha alguma reverberação, fico aí à disposição para continuar em outros fóruns. Aline, só me diz uma coisa: quanto tempo mais ou menos eu tenho para falar? Entre 50 minutos, 1 hora, mais ou menos. Tá. Se for menos que isso, não tem problema. Tá bom, tá. Eu vou, para não ficar muito chato, eu vou tentar diminuir um pouco,
Bom, eu não vou chamar isso, apesar, né, de fazer parte aí do ciclo de seminários de ciência e tecnologia, do Instituto Federal do Rio de Janeiro, eu não vou colocar isso num formato de palestra, mas numa conversa com algumas indagações, né, com alguns questionamentos que têm sido, né, objetos nesse momento que a gente está vivendo, né? E aí eu vou tentar trazer isso, a discussão sobre o ensino remoto, sobre as atividades experimentais e falar um pouquinho sobre uma experiência muito própria que nós temos aqui na Universidade Federal de Itajubá em relação à experimentação remota. Então, nesse sentido, né, eu queria trazer um experimento muito significativo, muito importante para a física de uma forma geral, que foi o experimento de Ørsted, né? O experimento de Ørsted, o ano passado, em 2020, fez 200 anos desse experimento. E quando, né, às vezes em livros didáticos, às vezes, né, num momento mais corriqueiro, a gente ainda escuta ou a gente ainda lê algumas menções ao fato do experimento de Ørsted ter sido um ato acidental, né? Então, só vamos lembrar, né, que o experimento de Ørsted, ele buscou uma deflexão, né, em uma agulha imantada a partir da passagem de uma corrente elétrica por um condutor. Tudo bem que na época não se sabia de muitos desses conceitos que eu falei agora, né? Mas esse experimento foi um tanto quanto significativo, né? Precursor da tentativa de junção da eletricidade com o magnetismo, né? Então, o trabalho do Ørsted, ele, de uma certa forma, ele buscava ali uma relação entre uma agulha imantada e o que o Ørsted chamava de conflito elétrico. Esse termo conflito elétrico, para ele, é um termo muito interessante na época, né? Não se havia ainda uma clareza sobre o que a gente vai chamar de corrente elétrica. Então, a ideia de conflito elétrico está associado a uma concepção de que a corrente elétrica, na verdade, elas eram duas, né? Uma positiva e uma negativa, e elas fluíam em sentidos contrários no condutor. Então, por isso, um conflito elétrico, né? Então, esse trabalho ele foi publicado, né, em 1820 e ele tem uma face experimental muito interessante. Bom, 200 anos depois do experimento de Ørsted, a gente se vê tentando ensinar física, tentando aprender física em um momento de pandemia mundial. E o fato de usar esse experimento para começar, na verdade, tem a função de ilustrar um pouco, né, algumas situações as quais temos passado e temos, né, vivido. E algumas vezes, né, ainda temos que levantar algumas bandeiras que aparentemente, né, estavam resolvidas, mas a gente viu que não totalmente, né? Então,
Alguns pontos que eu queria, né, ressaltar dessa mescla entre o experimento do Worsted, né, e o que a gente está passando. Primeiro, reforçar a importância a central na ciência básica para o desenvolvimento da humanidade, né? Apesar de infelizes e descompensadas justificativas não científicas ou tentativas delas em todas as áreas, né? Isso bastante lastimável, 200 anos depois, ou muitos anos depois de uma ciência já consolidada, ter que se justificar alguma coisa. A importância e o papel da ciência básica nessa construção, a cada momento ela tem sido reforçada, ainda que ações negacionistas, né, tentem, né, causar uma sombra aí sobre todos os movimentos. E o segundo ponto, né, é a relevância e a importância das atividades experimentais na construção do conhecimento científico de uma forma geral, né? Então, a gente não precisa nem falar da física nesse momento de pandemia, mas o que eu estou trazendo aqui cabe muito bem, por exemplo, para se falar das vacinas, no seu desenvolvimento, na sua construção, não só, né, na tecnologia que possibilitou a sua rapidez, né, ou uma rapidez aceitável e plausível, né, ainda num cenário, né, como esse, mas duas coisas que saem muito reforçadas, né? A importância da ciência básica e as atividades experimentais para a construção mais geral do que a gente vai conhecer por conhecimento científico. E nesse contexto, né, de pandemia, a pandemia ela trouxe muitos ensinamentos, né? Então, falar de ensino remoto, falar de o pessoal ensino híbrido, educação à distância, educação online, educação nas nuvens e por aí, né, vai sem se preocupar com a construção teórica desses termos, a gente de uma forma geral foi inundado, né, durante esse período de termos e conhecimentos novos que foram amplamente divulgados e utilizados durante esse período. Então, a pandemia ela traz alguns ensinamentos, né, muito importantes. E a sociedade, de uma forma geral, começa a passar por transformações que, né, certamente não são restritas ao âmbito educacional, mas também nele, de ordem social, de ordem cultural, de ordem antropológica, enfim, muitas vivências diferentes nos foram colocadas, né, nos foram impostas, e de uma forma possível a gente tentou lidar com ela, né? A população, de uma forma geral, também começou ou pôde sentir a possibilidade de que é possível se viver com menos, né? Menos consumo, menos gasolina, menos compra de roupas e por aí vai, enfim, de uma forma geral, a gente experimentou, principalmente, né, nos períodos de maior reclusão, para propiciar o distanciamento que é necessário, a gente
entre aspas, se privou de algumas coisas, e por alguns momentos a gente começou a perceber que também não precisava tanto de coisas que eram, de certa forma, exageradas até do ponto de vista do seu consumo, né? Na educação, mais especificamente, a gente né, está passando por um processo de reestruturação dentro daquilo, né, que é possível de ser feito, mas a gente começa a experimentar algumas coisas, né? A gente começa a experimentar um volume menor de conteúdo, uma dependência local do professor também começa, né, né, a dependência física daquela entidade, principalmente porque a gente começa a ter menos hora cadeira, né? Menos tempo ali sentado na cadeira, e isso no banco escolar, e isso tem gerado algumas reflexões que até então eram tidas, né, como incontestáveis, né, do ponto de vista da organização. É muito engraçado que, assim, aqui, aqui em Itajubá, acho que foi eu não lembro se foi dia 17 ou dia 18 de março do ano passado, quando a universidade fechou, parou para pensar o que ia fazer, e 15 dias depois a gente estava tentando um sistema que a gente chamou de RTE, que era um sistema basicamente remoto, né? Bastante diferente do que a gente vai chamar de educação à distância, né? O remoto é aquilo que dava para fazer, uma gambiarra, o que era possível, o que a gente teria condições mínimas de oferecer sem parar totalmente. Então, isso a gente chamou de RTE, né? Que é esse modelo remoto. E aí eu faço a minha primeira ressalva, é que isso não é a educação à distância, né? Quando um curso é pensado à distância, ele carrega outros pressupostos na sua organização, na sua estrutura, né, na sua disponibilização. Então, as coisas são organizadas de formas diferentes, né? Que não foi o que a gente chamou de RTE, aqui é RTE, Regime de Tratamento Especial, e que foi único, né, em cada lugar. Por quê? Porque as instituições de ensino, elas são carregadas das suas complexidades, né, que são a obediência à legislação superior, a sua proposta própria, a sua estrutura organizacional, a sua infraestrutura e disponibilidade de infraestrutura, a formação do corpo docente, a possibilidade de acesso, né, pelos alunos. Isso é diferente de lugar para lugar, né? E nesse sentido, as instituições tentaram fazer aquilo que dava, aquilo que era possível, né? Aquilo que se torna factível, ainda com todas as limitações que nos é muito claro nesse momento já passado, né? Bastante tempo, mas que foi uma tentativa, né? E nessa tentativa, obviamente,
que a entidade tecnologia, né, já muito presente no nosso dia a dia, entrou de forma direta, né, nesse processo. É engraçado, né, que alguns 15 dias antes da pandemia, se a gente fosse nas escolas aqui de Itajubá, os professores, né, que começaram o semestre um pouco antes da gente, ainda tinha aquela discussão, não, os alunos não podem o celular na sala de aula de forma nenhuma, não, os alunos se distraem muito com o celular, eles não usam para aquilo, então a gente proíbe, enfim. No início de março, se fosse em muitas escolas e perguntasse, essa resposta, né, ou variações dela que eu falei aqui, seriam naturalmente falado por muitos docentes. Um mês depois do início da pandemia, o celular se torna uma ferramenta indispensável, né? Uma das poucas, por WhatsApp, enfim, pela indisponibilidade de computador em casa, o celular, de repente, passou de vilão como praticamente um único acesso, ou um acesso ainda possível, né, entre diferentes comunidades. Isso, obviamente, pôde acontecer em função de se ter uma tecnologia, de certa forma, disseminada, ainda não preparada para aquilo, mas que pudesse, pelo menos, fazer, né, essa comunicação. Porém, né, o momento da pandemia ela escancara grandes diferenças, grandes contradições, e principalmente não só, né, a diversidade que é positiva no país, mas escancara a diferença social, né, de uma sociedade, né, pontualmente muito dividida, de coisas que a gente já de fato sabia, mas nunca tinha experimentado coletivamente na prática viver uma situação como essa. Então, particularmente, eu trabalho numa instituição, numa cidade do interior do país, uma cidade, né, pequena, menos de 100 mil habitantes, mas no Sul Maravilha, né, com muita disponibilidade, diferentemente de outras regiões, de outros contextos e de outros cenários, né? Eu estou tentando dizer com isso que o que a gente está tentando fazer, de uma forma geral, ainda está tentando fazer, são pontuais, né? E são muito restritas, pouco generalizáveis, porque as situações são únicas, né? Como eu falei em cima, na linha acima, porque isso vai depender da legislação, isso vai depender da proposta interna, da formação do corpo docente, da estrutura, da infraestrutura disponível, da possibilidade de acesso pelos alunos, enfim. E cada lugar é único, né? Em alguns lugares, eu, né, comentei aqui do celular e do WhatsApp, mas tem algumas regiões que não tem energia elétrica, muito menos sinal de celular, muito menos celular, né? Mas a escola chega também nesses lugares. Então, veja que seria um tanto arrogante da minha parte colocar ou tentar generalizar algumas
situações na imensidão de variações que a gente tem no nosso Brasil. Bom, esse movimento traz algumas inquietações, não só a mim, mas a pesquisadores que têm o foco das suas pesquisas voltadas para as tecnologias, né? Então, algumas coisas começam a ficar mais claras, né, nesses movimentos da utilização da tecnologia. Primeiro é que uma maneira muito propalada, ingenuamente propalada em algumas situações, é que a tecnologia, né, tem uma perspectiva salvacionista, ou seja, se a gente tiver a tecnologia e a disponibilidade dela, a gente, né, vai conseguir prover uma educação mínima de qualidade. E essa ideia salvacionista da tecnologia, ela está muito longe de ser correta, né? Então, as pessoas que trabalham com essa temática, cada vez mais têm visto isso como uma possibilidade, como uma complementação, do que como a salvação de situações, assim como essa situação que a gente está vivendo agora, né? Então, tecnologia, de uma forma geral, ela pode indicar um caminho para práticas mais colaborativas, mais horizontalizadas, mais longe, né, de colocar isso como a salvação para todos os problemas que a gente tem na educação de uma forma geral, né? A pandemia, como eu disse anteriormente, ela intensificou as desigualdades que já eram grandes, né? Então, por isso, é limitado, de certa forma, pensar que as tecnologias iriam atenuar esses processos. Então, a gente está tratando de um cenário bastante complexo. E, nesse sentido, é fundamental a necessidade da reinvenção, de uma forma geral, de processos educacionais, né? E é isso que eu vou tentar colocar aqui nessa apresentação. O que a gente tem com uma certa clareza, pessoal, é que isso que a gente... não sei se vocês se recordam, né? Logo no início, né, da pandemia, no início da pandemia para a gente, as pessoas começaram a falar muito o termo novo normal, né? O novo normal e tal. O que a gente conhecia como normal antes, isso já foi. Isso a gente vai ter né, uma perspectiva aí de avanços, né, no processo de vacinação, bastante lento enfim, complicado. A gente vai ter, e a gente certamente vai voltar a nos reunir, né, como a Aline comentou, a fazer os seminários no auditório, no horário que traz, né, a pessoa, enfim, a gente vê, conversa. Certamente isso, ou algo próximo disso, deve, né, retomar e fazer parte das nossas rotinas novamente. Mas na educação, mais especificamente na educação em ciências, aquilo que a gente tinha, que era chamado de normal, aquilo lá já foi. E o que a gente está chamando de remoto hoje também vai ser passado
depois da pandemia. E a gente vai ter alguma coisa diferente, seja o que era antigo, que de certa forma experimentou algumas coisas diferentes, seja um novo, considerando esses elementos, seja, né, um retorno idêntico ao que se tinha, mas não mais acrítico pelo fato de termos experimentados, né, algumas né, tentativas aí, e muitas delas, né, como a Aline também comentou no início, foram fortemente incentivadas para que a gente, né, não parasse a se reinventar. E isso acabou ganhando, né, outros contornos. Eu estou dizendo com isso que alguma coisa que já se fazia há algum tempo, por exemplo, alguns eventos, né, internacionais, eventos específicos de área, já é um tanto quanto comum as pessoas se reunirem presencialmente, num hotel, numa cidade, enfim, numa estrutura de evento, e às vezes palestrantes com dificuldade de locomoção fazerem as suas apresentações de forma remota. Isso já tinha, não precisou acontecer a pandemia para a gente fazer, mas era uma opção e não uma necessidade, né? Quando a gente se viu na necessidade, a gente, de uma forma, né, desencadeada, passou também a olhar algumas possibilidades, né? A gente tem, eu vou falar aqui para a Aline, para o Jesus, para o Joaquim, que são colegas aqui. Tem um conhecido nosso ali na Unifei, professor da física, cabelo branco, barba branca, barrigudinho, né? Que é presidente do sindicato dos docentes, que falou que ele nunca mais vai fazer reunião do sindicato presencial, né? Porque quando fazia reunião do sindicato dos docentes, a gente tinha que sair catando as pessoas pelos corredores para participar das assembleias, porque ninguém ia, não votava e coisa e tal. Quando a gente adotou um modelo mais ou menos nesse formato, as reuniões começaram, né, a acontecer, as coisas foram, né, sendo apresentadas. É lógico que a gente gostaria, né, de brigar no bom sentido com a pessoa ali na sala, poder se expressar, mas para algumas situações as adaptações e as tentativas se tornaram algo, né, bastante factível, né? Não vou dizer que é melhor ou que é pior, mas é algo factível de ser executado, né? Votações, enfim, algumas coisas que nos são muito corriqueiras tiveram uma outra disponibilidade durante esse processo. Agora, o que eu tô tentando dizer é que, de uma forma geral, se a tecnologia continuar a ser vista como um formato paralelo, como um currículo paralelo, ou seja, se ela não for realmente integrada ao currículo, a gente sempre vai ver isso, né, de uma forma um tanto quanto estranha, né? Tem um pessoal, principalmente da PUC São Paulo, professor
Valente, professora Maria Elizabeth Almeida, que trabalham já há décadas com a ideia de web currículo, que é a integração da tecnologia ao currículo, né, e não o currículo sendo, né, visto em paralelo, do tipo UAB, do tipo modelo de UAB, que os cursos, por exemplo, à distância, elas não estão, de fato, dentro da universidade, né? Ela está sujeita a condições externas de um modelo desse tipo. Então, a integração curricular, ela é fundamental nesse sentido. E todo mundo, de uma forma geral, infelizmente, alguns de uma forma irreparável e dolorosa, outros com uma possibilidade maior, né, de conseguir se manter mais isolado, né, e atender ao pedido, né, das agências sanitárias. Todo mundo, de uma forma geral, está vivendo alguma coisa, né? E é diferente, é óbvio, né? A pessoa que precisa sair para ganhar a vida, a pessoa que conseguiu adaptar e fazer as suas coisas, enfim, todo mundo viveu alguma coisa. Será que nesse processo a gente ganhou alguma coisa ou a gente só perdeu, né? Só perdi a liberdade, perdi coisas que eu gostava de fazer junto e eu não estou podendo fazer. Será que a gente só perdeu ou a gente ganhou ou a gente aprendeu algumas coisas, né, durante esse período? E eu estou falando a gente porque qualquer estrutura organizacional do ponto de vista da educação, para além da escola, para além da sua estrutura, para além da sua proposta, né, ela tem como principais agentes das ações finalísticas o corpo docente e o corpo discente, né? Então, e nesse processo, docentes e discentes passaram por coisas, né, diferentes, por aprendizados diferentes e certamente aprendeu coisas diferentes, né? Então, em relação, né, ao corpo docente, instantaneamente, a necessidade de rever a sua própria prática teve, assim, foi o primeiro choque de realidade, já que algumas práticas se tornaram não praticáveis, né? Alguns modelos não praticáveis nessa estrutura que a gente passou a conviver. O professor precisou se reposicionar naquilo que a gente vai chamar de papel de mediador, de fato, aí ele vai ter que, né, mediar numa situação dessa natureza, numa situação remota, e principalmente, né, uma das grandes questões que todos os docentes passaram e, enfim, foram objetos de discussões, algumas até acaloradas, né, que é a tentativa e a necessidade de se repensar as práticas avaliativas, né. É engraçado que, bom, eu não sei aí, mas enfim, cada lugar, né, teve as suas pérolas, mas aqui a gente até conseguiu, com a estrutura, com que a gente tinha, né, fazer uma transição, é lógico, né, ela é chocante por si só, mas ela foi até, de certa forma, palatável. Mas as práticas avaliativas, as avaliações, sempre foram, estão sendo e serão objeto de discussão, né,
10 a cada 10 professores que você chega, mas como é que está a avaliação? Ah, mas os alunos estão fazendo, mas só estão colando, tá tudo mais fácil para eles. Quer dizer, tô verbalizando aqui coisas, né, que a gente ouviu. Apesar de ter muita clareza de que não é assim, né? Esse processo tem sido difícil para todo mundo, sem exceção, para o corpo docente e para os discentes também, né? Que, assim como os docentes, também precisam de uma formação adequada para lidar com essa situação. Não é todo mundo que se adapta, né, facilmente ou, né, nem tem condições de se adaptar a um ensino, né, dessa natureza. Então, assim como os docentes, os discentes também precisam ser formados para tratar, né, de uma situação nesse formato. E ninguém teve essa formação, gente, né? Então, nesse sentido, é difícil, mas é difícil para todo mundo. É difícil para a instituição, é difícil para os docentes, é difícil para os discentes, né? E a gente, né, começou a tentar trocar, aprender junto, né, e trocar algumas experiências. Ainda mantendo, ainda falando do corpo discente, né, é importante a gente ressaltar um outro ponto, que assim, não basta, às vezes as pessoas têm uma ideia de que os mais jovens, eles mexem com destreza no celular, passa o dedinho para cima, passa o dedinho para baixo, passa o dedinho para o lado, passa a foto para cá, passa a foto para lá. E o que eu tô afirmando é que esse conhecimento mais utilitarista da tecnologia, de entrar no aplicativo do tipo Facebook e marcar a foto, enfim, o que a gente às vezes usa cotidianamente, não é a mesma coisa de fazer um uso crítico da tecnologia para uma função específica de aprendizagem, né? Não de aprendizagem de competências mais gerais, mas aprendizagem, por exemplo, de competências específicas aí de cada, né, de cada área. Então, enfim, não necessariamente saber ou lidar mais facilmente com a tecnologia significa que se tem os componentes, né, adequados para utilizar essa tecnologia a favor da sua aprendizagem. Até porque, né, do ponto de vista dos alunos, se a ideia, do ponto de vista da tecnologia, é sentar para ouvir o professor, do mesmo jeito que fazia na sala, mas agora eu estou fazendo na minha casa, através da internet, que nem sempre é boa, né? Se a ideia for ali sentar, ouvir e copiar, ou digitar, o uso da tecnologia, a sua potencialidade, certamente vai ser reduzida, né? Certamente isso é limitado. Voltando à ideia de web currículo, né, proposta pelo professor Valente e pela professora Beth Almeida, que discutem essas questões de integração já há bastante tempo, né? Ou seja, não basta trocar a lousa pelo tablet, porque se eles continuarem fazendo a mesma utilidade, por exemplo, para escrever, o avanço, o ganho, certamente vai ser
muito pouco, né? E do ponto de vista, né, mais estrutural, das instituições às quais, né, a gente se vincula como docente, como discente, como colega, como pesquisador, enfim. E de uma forma, né, mais específicos, todas as tentativas que a gente tem feito, né, tem mostrado, tem retornado, trazendo as grandes limitações de tudo que a gente tinha pensado antes de uma situação, né, tão restritiva como é o que a gente está passando, né, e de forma não pensada, né, a gente, né, teve que se adaptar àquilo que tinha, né, que é a analogia de trocar o pneu com o carro em movimento, né, então, e isso acabou levando, né, a nossa exaustão dos alunos, dos professores, dos gestores, enfim, porque a gente não estava tratando em um cenário ideal e nunca, né, e nunca foi. Então, e nesse processo, algumas coisas têm ficado claro, principalmente a questão dos processos de mediação, que têm ficado cada vez mais intensos, né, cada vez mais fortes. Ou seja, não é uma mera questão de acesso à informação. E isso acabou ficando muito claro, né, durante todo essa experiência, né, mundial em relação a isso. Agora, de tudo o que a gente aprendeu e que envolve a questão da tecnologia para a educação, durante muito tempo as pessoas imaginavam, cogitavam que a tecnologia iria substituir, né, o que a gente entende pelo papel do docente, pelo papel e a função do professor. Tanto que muita gente, né, expressa medo, expressa preocupação, ainda que não explicitamente, né, mas, né, sobre esse estigma da tecnologia vir a substituir, né, o docente, né? E o que a gente aprendeu nesse processo todo é que a nossa função docente, ela sai, pelo contrário, muito mais reforçada, ou seja, mesmo com a utilização de forma mais endêmica da tecnologia para a nossa comunicação, para a realização das atividades, né? Com esse universo de informações ali na palma da mão, com uma busca rápida no Google, de tudo isso, o que fica mais claro é que o professor, ele é fundamental, ele é essencial, principalmente, né, nesse processo de mediação aos quais os seres aprendentes ali estão cada vez expostos. Então, se tem alguma coisa, né, que acaba ganhando proporções muito significativas, é a força que o professor ganha, né, mesmo, né, com um cenário bastante complicado. E nesse sentido, eu trago, né, eu levanto aqui uma indagação, né? Assim, é possível pensar
em um outro modelo de educação para a educação, eu não estou falando eu estou falando o seguinte, será que a gente pode se dar o direito de pensar que pode ter um outro modelo que não o modelo que a gente conhecia? Sim, é claro que é possível, porque se não fosse possível, ele nem estaria aqui, né, falando sobre isso. Eu não estou dizendo com isso que é fácil, que é difícil, eu estou dizendo que é possível pensar, né? E nessa linha, propostas tidas como híbridas têm sido vistas, né, como alternativas, como caminhos, como possibilidades. Não de maneira generalizada ou indiscriminada, né? Ele está falando de proposta híbrida para as criancinhas lá da educação infantil. Óbvio que eu não estou falando isso, né? O que eu estou dizendo é que é possível, e pelo que a gente, né, viu e aprendeu, começar a pensar em modelos, né, que não tragam ou não coloquem a tecnologia numa linha paralela, e sim busque, de uma forma pensada, de uma forma organizada, integrar essa tecnologia, né? E nesse sentido, todas as instituições, principalmente as de educação superior, estão fazendo o que elas, né, que a gente está fazendo tentando adaptar nesse momento provisoriamente o que a gente conhece ou que a gente conhecia de ensino presencial para ações que se dão de forma remota. E nesse sentido, a física, que tem na sua estruturação, no seu balanço, na sua constituição, uma parte experimental muito forte, assim como outras ciências também experimentais, a gente acabou, então, vivenciando, né, diversas angústias e dentre, né, todas elas, uma era, tá bom, a física teórica, tinha gente que comprou o quadro em casa e botou a câmera e começou a dar aula, teve gente que usou plataformas, teve gente que foi dar aula no Meet, teve gente que usou ambientes virtuais de aprendizagem, enfim, mas todo mundo perguntava, né, para áreas experimentais, como a química, como a física, né, mas e a parte prática, a parte experimental, a parte empírica, né, da nossa ciência, como é que fica? E o que a gente começa a ver é que existem alternativas, algumas, né, possibilidades, mas as atividades e as suas finalidades propriamente didáticas, elas já precisavam ser repensadas há muito tempo atrás, né? E agora elas também, né, tomaram aí outras proporções. Eu digo que precisavam ser repensadas porque a Aline, quando ela fez o curso de física, se bobeasse a Aline voltar hoje, né, muitos anos depois, Aline, para fazer o laboratório de Física 1, eu acho que os roteiros vão ser o mesmo, né? O relatório vai ser o mesmo, a medida que vai tirar para fazer a curva vai ser a mesma, a conclusão que a gente vai chegar vai ser a mesma, ou seja, essa atividade experimental, nessa função mais reprodutiva, ela já está muito clara que tem muitas limitações. Então, de uma forma geral, é muito claro, né, por toda a literatura, de que as atividades experimentais, elas têm uma função, elas têm uma riqueza na construção desse conhecimento. Mas, né, apesar, né, dessa contribuição, a gente ainda tem
décadas de pesquisa, né, sobre o assunto, muita dificuldade ainda para a sua implementação, né, para o uso das atividades experimentais, principalmente no âmbito escolar, né? Enfim, isso já tem muitas décadas de trabalhos, né, falando sobre isso. As tecnologias, de uma forma geral, elas acabaram, né, ampliando aí alguns espaços, alguns acessos para nessa tentativa e nesta concepção de que as ciências experimentais, né, a parte experimental da ciência é tão importante quanto ao que a gente vai chamar da parte teórica, né? E essa né, constituição e essa compreensão, esse entendimento de que as coisas, né, precisam ser vistas de forma junta, né, nos ajuda a compreender fundamentos epistemológicos mais profundos, né, das ciências de uma forma geral. E né, como eu disse, as tecnologias acabaram possibilitando uma ampliação, né, desse acesso. E nesse sentido, pessoal, é o que eu venho, né, trazer aqui, que são a ideia dos laboratórios remotos, que já não precisou a pandemia, já muito tempo antes da pandemia, têm sido apresentados e têm sido, né, indicados como uma alternativa à falta de recursos às atividades experimentais. Então, a escola não tem ela não tem um laboratório, ela não tem o técnico, ela não tem os experimentos, ela não tem o espaço, e aí os alunos são privados desse tipo de acesso. Bom, mas um laboratório remoto pode possibilitar esse acesso, né, diante de algumas limitações, e que foi naturalmente amplificado pela questão da pandemia. Entretanto, a literatura também mostra que o uso dos laboratórios, para eles serem efetivos, é preciso que, de certa forma, os professores e os alunos aceitem isso como uma proposta que é possível, né? Então, quer dizer, os experimentos remotos agora, numa situação como essa, têm nos servido bem, né, diante da sua, né, da sua disponibilidade. Será que depois, numa outra situação, eles vão perder essa enfim, disponibilidade? Eu acho que não, né? Assim como há muito tempo se fala sobre essa temática remota, e esse assunto não é não é nada novo, né? São assuntos pré-pandemia, já definidos há bastante tempo. Então, eu queria retomar o experimento lá do Oersted e dizer o seguinte, né? Que quando a gente pensa no papel do experimento no desenvolvimento da ciência, isso é uma questão essencial, seminal, né, nesse tipo de compreensão. Do ponto de vista de uma forma pedagógico, um experimento, quando ele tem todas as suas variáveis ali controladas e previstas, ele até cumpre o seu papel, mas pensando do ponto de vista da construção do conhecimento científico, esse controle total, né, ele pode não ser tão favorável. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo, pessoal, que algumas simulações nas quais os ajustes, né, aquela coisa que a gente fala de colocar a mão na massa, né, e fazer, tentar enxergar onde que o ponteiro está
colocando, a dificuldade da leitura, a forma de expressar essa dificuldade da leitura e todo esse emaranhado, né, conceitual. No caso de um experimento totalmente, né, simulado, ele, obviamente, que ele traz limitações, mas o experimento remoto não é isso, né? E aqui eu vou tentar, né, mostrar para apresentar para alguns, né, uma iniciativa nossa aqui da universidade, no sentido da construção de experimentos remotos, né, que podem ser controlados, que podem ser acessados, que podem ser monitorados, que podem ser extraídos, né, os dados através da internet e que nos foi muito útil nesse momento, já era útil anteriormente e que né, a minha provocação é que, será que vai continuar sendo útil num próximo momento né, de sociedade? Então, só queria, né, falar que não é nenhuma novidade do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico falar de experimentação remota, tá? Então, a gente, apesar de no campo didático isso ser novo, no campo da ciência, no campo, né, da tecnologia mais diretamente falando, isso não é nenhuma novidade, né? Algumas situações ali de ações remotas, né? A operação remota, onde o cirurgião está às vezes a centenas, milhares de quilômetros do paciente, né? O braço remoto da estação espacial, os drones com ação remoto na indústria, enfim. O remoto, o experimento remoto, a ação remota não é nova no que concerne ao seu desenvolvimento tecnológico, mas no campo didático é relativamente novo. E aí, pessoal, eu já estou me controlando aqui com o tempo, a gente tem uma proposta que é labremoto.unifei.edu.br, que cada um pode entrar e acessar aí no seu navegador. São experimentos, né? Melhor do que eu falar, do que eu mostrar, vocês entrarem, né? E ver uma disponibilidade de experimentos que podem ser realizados, executados remotamente, tá? Sem nenhum custo, aberto, pode ser utilizado por professor, por aluno, enfim. Essa ideia e essa implementação é uma iniciativa do professor Tiago, aqui do Instituto de Física, da instituição, e o professor Tiago, né, na sua generosidade ali, deixou algumas pessoas trabalharem, né, com ali tentar entender um pouco de todo o desenvolvimento, né, que ele faz, e eu tenho olhado e tenho trabalhado com o Tiago no sentido de olhar a questão dos laboratórios remotos para essas ações didáticas, né, visando questões principalmente de aprendizagem. Então, né, entrando ali na página labremoto.unifei.edu.br, a gente vai ter, né, vocês vão ver aí uma interface de experimentos que estão ali disponíveis para serem
controlados e utilizados à distância. Entretanto, os experimentos são reais, eles não são experimentos simulados, né? A gente só está controlando a ação de onde a gente quer, por exemplo, que a câmera fique, qual é a vibração ou a frequência de vibração que eu quero da minha corda, ou seja, é a mesma coisa que presencialmente eu fosse lá e virasse o botão, só que esse botão é um digital, né, controlado externamente para ser instantaneamente, né, no limite ali das conexões de internet, e que essa ação seja de fato implementada. Então, todo o desenvolvimento desse laboratório, ele se deu tanto as questões de software, de hardware, de construção, de projeto, ela se dá internamente, não existe um modelo, né? A construção, obviamente, ela é feita, né, com todo o cuidado e com toda a física disponível para sua construção. Esse exemplo ali, todas essas peças são feitas em impressora 3D, desenvolvido, né, o projeto e a sua execução ali, para ser justamente utilizado, né, remotamente. Esse é um experimento de trilho de ar, a gente tem as posições, movimento, eu consigo mexer no ângulo, ele extrai o tempo, enfim, não é algo simulado, é algo real, que é controlado remotamente, controlado, né, à distância, né, empregando a ciência de diversas áreas. Só um exemplo aí da interface, que você pode ligar o oscilador, você muda a posição da câmera, você regula a tensão no fio, você controla a frequência de oscilação, enfim, numa interface digital, e que é instantaneamente implementada no experimento físico, ao qual é possível, né, a extração dos dados. Nesse modelo, o computacional, o mecânico e o eletrônico, eles estão juntos, né, nesse processo, de forma amalgamada, né? A gente não consegue ver essas coisas de maneira separada na implementação desse tipo de proposta. Então, eu queria, né, terminar, já me avancei muito aqui, obviamente, quando o Ørsted, né, há 200 anos, propôs as relações, ou a evidência das relações entre fenômenos elétricos e fenômenos magnéticos, ele não imaginou um rover controlado, né, à distância, com inteligência artificial, com envio de dados e informações, né, que foram a base daquele experimento. A gente, na educação, também não imaginava uma situação de pandemia. Ainda assim, a gente tem aproveitado, ou tentando aproveitar aquilo que é possível, né, de ser aproveitado dessa situação, e a nossa contribuição, né, tem se voltado às questões do laboratório remoto, tanto no seu desenvolvimento, quanto a sua implementação, quanto a sua efetiva utilização e a compreensão do retorno disso. Então,
os alunos de graduação, de pós-graduação, de diferentes cursos, né, têm feito uso, né, e todos, né, muitos colegas envolvidos, né, a partir da iniciativa do professor Tiago, têm tentado, né, fazer o melhor uso possível desse tipo de atividade. Então, eu acho que eu encerro aqui a minha fala, agradecendo mais uma vez a disponibilidade, agradecendo a oportunidade, e fico aqui à disposição no que eu puder ajudar nesse momento ou no momento futuro, tá bom? Obrigado, Aline. Obrigada, professor Micael. Alguém tem alguma pergunta? A gente pode começar agora, a gente tem um tempinho aí. Alguém quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida sobre a apresentação, sobre a utilização do laboratório remoto? Se vocês quiserem colocar as perguntas no chat, podem ficar à vontade. Se quiserem abrir o microfone também, abrir a câmera, fiquem à vontade em fazer perguntas para o professor Micael. Enquanto vocês vão pensando aí, eu tenho uma pergunta para fazer. Como tem sido a utilização desse laboratório pelos professores do ensino básico? Eles têm participado de programas de formação de professores? Como é que tem sido a participação e a inserção da escola na utilização dos laboratórios remotos? Muito limitado, Aline. Muito limitado porque, na verdade, acho que a palavra mágica que você usou aí é formação, né? Como não se teve uma formação específica, um conhecimento, né, uma dedicação específica, ou simplesmente o ato de conhecer as potencialidades de um laboratório dessa natureza, muitos docentes que estão na escola não usam porque aqueles que usavam na escola não usam porque acham que não funciona. Por quê? Porque ele não teve uma formação para aquilo. E os que não usavam continuam não usando porque não entendem ou não compreendem a importância de atividades, de ações empíricas na construção do conhecimento científico. Então, Aline, respondendo objetivamente, ainda é baixo. O que a gente espera é que com formandos, né, que estão passando pelo laboratório remoto como disciplina, como atividade de pesquisa, consigam, de certa forma, ampliar essa tem que fazer um login, aí a pessoa não quer fazer o login, às vezes não utiliza o e-mail com frequência, mas é muito baixo, Aline, muito, né, foi muito usado agora em ações do ensino superior, mas da escola básica ainda há uma restrição grande, mas a restrição é muito parecida com a parte experimental real, né, dos laboratórios da escola. Então é pouquíssimo explorada. Então um dos motivos de eu estar falando aqui, de estar fazendo essa propaganda, é de falar, está lá, pode usar, pode, né, enfim, na escola, no seu trabalho, no seu planejamento, mas primeiro é preciso ter esse espírito aberto. Deixa eu ver como é que isso funciona, mas pouquíssimo utilizado, Aline. Essa questão da formação inicial ainda continua sendo bem mais forte, né? A gente só vai conseguir implementar essas mudanças a partir da formação inicial, né? Talvez a gente tenha essa dificuldade na formação continuada,
também por questões relacionadas ao sistema de ensino, né? Não sei qual é a sua visão sobre isso, mas É, acho que os currículos, os sistemas estão muito engessados na inserção de experimentos, né? é, é exatamente isso, Aline. Por isso que quando você falou formação, na verdade você já deu a resposta, né? Acho que o ponto essencialmente passa por aí, e os labs, a iniciativas de laboratório remoto certamente vão passar por ali. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Na verdade, Aline, eu me estendi demais. Como eu tinha, né, quando a gente estava conversando, eu tenho aula agora, logo em seguida, e aí acho que eu acabei me empolgando aqui e falando demais. Tem uma pergunta aqui que eu queria, o Matheus está colocando: seria possível um laboratório remoto para química? Seria, Matheus. A gente já está, por exemplo, fazendo projetos específicos de experimentos de química, mas obviamente que eles precisam também de químicos, né? E todos os envolvidos nesse momento são pessoas de física, professores de física, e aí a gente sempre olha com uma demora um tanto quanto maior. Não, eu não posso apresentar porque a gente está, na verdade, desenvolvendo nesse momento na verdade, é um experimento específico de química que a gente está fazendo. A gente não tem um laboratório de química remoto, né? A gente está fazendo um experimento de química, a gente está desenvolvendo. E acho que a grande diferença dessa proposta construída aqui é o fato de que os experimentos, você extrai os dados, você faz o experimento, ele não é ilustrativo, né? Ele não é um experimento para ilustrar um fenômeno, é um experimento didático construído com a mesma funcionalidade de um experimento real qualquer. Existem, se você digitar né, nesse Google aí, você vai ver que existem alguns experimentos de química, mas que de outros laboratórios remotos, né, mundo afora, mas a grande maioria deles é ilustrativo, né, e não é possível tirar dados, coletar informações, por exemplo, para serem analisados didaticamente, tá bom? Então, mas eu acho que em breve, acredito que né, estou imaginando aqui uns 3 meses, a gente já deva ter um produto de química feito, né? Nesse momento, a gente tem disponível os da física, tá bom, Matheus? Bom, pessoal, como ninguém colocou perguntas ali no chat, ninguém se manifestou, acho que o professor Micael também tem aula agora, acho que a gente poderia, se alguém tiver mais alguma dúvida, né, tentar iniciar aí um contato, né, com o professor, para que ele possa responder outras perguntas também, outras dúvidas relacionadas ao acesso, relacionadas, enfim, a projetos, né, que estão relacionados aí com o laboratório remoto. Eu queria agradecer muito a participação do professor Micael, a disponibilidade. A gente tinha pensado num outro dia, né, para apresentação, mas ele se disponibilizou a mudar o dia da apresentação e deu certo, a gente conseguiu fazer a palestra hoje. Queria agradecer muito a sua presença, né, e agradecer também a presença dos alunos aí, né, a gente teve muitas participações, alguns já acabaram saindo também, que devem ter aula, mas acho que foi uma discussão bastante rica. Aline, agradeço o convite, só reforço, deixo aí o contato, a disponibilidade, enfim, fico à disposição aí no que eu puder ajudar. Obrigado
pelo convite, e prazer rever tantos colegas aí que eu tenho muito respeito. Obrigado a todos, Aline, enfim, sucesso aí na continuidade do seu evento, tá? Do evento aí organizado pela instituição. Parabéns e obrigado a todos. Então, pessoal, a gente se vê na próxima aí, né? A gente tem lá sempre a nossa divulgação das próximas palestras, sempre está nas nossas redes sociais, a gente também tem um grupo no WhatsApp, então procurem aí pelos nossos grupos de física, a gente está sempre divulgando as próximas palestras. Boa noite a todos, até a próxima palestra aí do Seminário de Ciência e Tecnologia. Até mais, tchau, pessoal.